Vamos que vamos, meu povo! Muito boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos! Mais uma live. Hoje eu vou ensinar para vocês um pouquinho do que eu sei sobre fermentação natural, para a gente poder fazer um pãozinho caseiro, delícia, bem gostoso, facinho. A gente só precisa ter um pouquinho de paciência, mas facinho e fenomenal. Deixa eu só colocar aqui nos comentários. Espera só um pouquinho, aguenta aí, galera. Pra fixar aqui o comentário. Ai, acho que agora foi. Bora lá! Essa live então não vai ficar salva, vou deixar somente 24 horas aí para vocês darem uma olhada, recapitularem aí, porque fermentação natural não é algo que eu domino muito, faz pouco tempo que eu comecei a estudar um pouco mais. Tive um workshop de fermentação de pães, de fermentação natural e sem glúten, no curso de culinária ayurveda que eu fiz com a Thaís Cruz. Também comecei a fazer algumas coisas em casa. E fermentação natural é um universo gigante. Então eu não domino muito as técnicas, sei pouca coisa. E vim compartilhar com vocês, porque todo mundo sempre pede quando eu posto, mostro as fotos dos pãezinhos que eu faço aqui. E aí todo mundo pergunta. Então tem alguns cursos aí na internet, se eu não me engano, a Dani Freitas, com quem eu fiz o workshop, também tem um workshop de fermentação natural. Então aí, se vocês quiserem, vocês podem entrar um pouco mais a fundo e aí vocês vão aprender a fazer diversos tipos de pão. Tem baguete, tem pizza, tem um monte de coisa que dá pra fazer. E por que fermentação natural, né? Na verdade, hoje em dia, com a vida moderna, a gente acaba... Boa tarde, Ma! Seja muito bem-vinda. Estou explicando um pouquinho aqui sobre o porquê da fermentação natural e vocês vão enviando dúvidas se vocês tiverem aí. Com a vida moderna, a gente acaba recorrendo a processos mais rápidos e práticos de fazer, os alimentos aí. Então, hoje a gente tem diversos tipos de pães que você vai lá no mercado, compra e na padaria, enfim. Então a gente acabou perdendo um pouco, da fermentação natural, de fazer um alimento fermentado. Mas esse processo é milenar. A gente tem dados de pães que foram encontrados que datam de, 14 mil anos. Então é um processo que era utilizado antes, porque a gente não tinha refrigerador, a geladeira tem uns 70 anos, 80 anos, tem pouco tempo, Então, antigamente, várias culturas usavam a fermentação para conservar os alimentos. E aí, conforme a gente foi industrializando muitos processos, a gente foi perdendo um pouco dessa cultura. Hoje a gente ainda consome alguns alimentos fermentados, como iogurte, queijo, vinho, que mais? As coalhadas, algumas cervejas. Então a gente ainda tem vinagre, alguns produtos que são fermentados aí, mas no dia a dia a gente acaba não fazendo. E é uma pena, porque a gente perde o contato com essas bactérias que fermentam, que fazem esse processo, Então hoje a indústria desenvolveu os tipos de fermento e aí a gente tem alguns tipos de fermento que é usado no preparo dos pães e bolos. A gente tem o fermento químico, que é uma combinação de substâncias ali, bicarbonato, ácido ali, que quando a gente coloca na receita em contato com o fogo, ele expande, ele libera alguns ácidos ali dentro da massa em si e faz a massa expandir.
E a gente tem o fermento seco, que são leveduras ali que em contato com a farinha e com a água, porque o próprio alimento, os próprios grãos ali têm suas colônias de bactérias ali, né? Então, em contato com a farinha e com a água, eles vão fermentar esse amido, né? O carboidrato que tem ali naquele alimento, naquele grão. E aí, conforme eles vão comendo, se alimentando dos carboidratos, dos açúcares que tem ali, eles vão produzindo gases, né? Ácido ali, gás carbônico, tem lá, né? Os gases que vão sendo produzidos ali na massa e faz aquela massa crescer. Então, basicamente, quando a gente usa um fermento químico, que é aquele do pozinho lá, branco, que a gente geralmente usa para bolo, a gente coloca no final da receita porque ele precisa ali do calor e aí no calor ele é ativado e faz a massa crescer. Já o fermento seco, que tem as leveduras ali, a gente precisa deixar o tempo de fermentação porque no consumo dos açúcares daquela massa que essas leveduras, esses micro-organismos vão soltar, né? Vão produzir esses ácidos aí que vão fazer a massa crescer. E aí a gente não pode usar no preparo dessa massa a água muito quente, porque senão você mata. Então eles crescem ali e aí quando você coloca no forno, ele não vai crescer mais, ele só vai assar, né? Então ela já fez ali o processo de fermentação, que é o que a gente vai fazer. Existem vários tipos que eu conheço, são principalmente 2, que é o levain, que é feito com a farinha de trigo. Então você basicamente, eu tentei fazer, tem uma amiga de Tocantins que faz pães assim maravilhosos de fermentação natural e ela faz com o levain, que é com a farinha de trigo. Inclusive ela mesma descobriu há um tempo um problema que ela tinha no intestino, teve que tirar glúten, lactose, ela tinha um problema muito sério ali no intestino. E aí quando ela comeu um pão de fermentação natural feito por um amigo dela, ela não sentiu problemas. E aí foi que ela passou a fazer, aprender a fazer. Ela, se não me engano, é bióloga de formação. E aí, com a pandemia, passou a fazer pães. Então, ela faz aquele pão francês, ela faz aquele pão italiano, ela faz pão de queijo, todos com fermentação natural. E aí, recheado, tem vários tipos ali. E ela come aquele pão, ela se alimenta, a família dela, e eles não sentem nada. Então, inclusive, quem tem problema com glúten consegue comer um pão de fermentação natural, porque essas bactérias, né, esses fungos, vão se alimentando ali do glúten, né, das açúcares, dos carboidratos que tem naquela massa, e eles produzem um ácido que faz com que a proliferação de bactérias e micro-organismos que são nocivos não aconteça. Então ele protege e acaba mantendo muito mais tempo esse pão fresquinho, gostoso. Então eu gosto de fazer, geralmente faço 2 receitas e aí eu asso, né, as 2 e depois eu já corto, fatio uma delas e já congelo. Então eu gosto de fazer, né, uma a gente vai comendo, a outra eu congelo, porque aí quando a gente quiser um pão quentinho, você vai lá, pega uma fatia, coloca ali na frigideira, do congelador mesmo, direto do congelador, coloca um pouquinho eu uso bastante a manteiga de coco, mas aí você pode usar a manteiga, a gordura que você quiser, coloca lá na frigideira. Ou se você tiver aquele, como é que chama? Aquele negócio de tipo tostadeira lá, que você põe aí e fecha e deixa ele lá, também pode ser. E aí você tem o pão na hora que você quiser. Porque o processo para fazer um pãozinho de fermentação natural não é difícil, mas é demorado. Então a gente não consegue fazer um pão, eu tô com vontade de comer um pão. Vai lá e bate ali ovo, farinha, não sei o que, põe no forno, daqui, né, uma horinha e pouquinho você tem um pão para comer. Não acontece assim, né? E eu sou uma pessoa assim super ansiosa, mas quando eu fiz o meu primeiro pãozinho, gente, não tem comparação, assim, é realmente muito gostoso, é uma experiência ali
que a gente tem com o pão. E ainda mais conseguindo atingir um resultado muito legal, assim, muito similar ao pão com a farinha de trigo, sem ter a farinha de trigo, sem ter o glúten. Não tem problema nenhum usar a farinha de trigo de vez em quando ali, não tem, né, ainda mais sendo um pão de fermentação natural, mas a gente tem um mix de farinhas ali que enriquecem, né, deixam o pão ali mais nutritivo e que muitas vezes é difícil achar uma liga legal sem ter o glúten. E com esse pãozinho que eu aprendi, depois eu vou mostrar pra vocês como fazer, a gente consegue chegar num resultado bem parecido ali. E aí dá pra ir brincando com alguns ingredientes. Certo? Vocês têm alguma dúvida, meu povo? Se tiverem, podem ir enviando aí as dúvidas. O processo é muito rapidinho. Eu disponibilizei pra vocês o que a gente vai precisar. Então, a gente vai fazer bem ali rapidinho mesmo. E aí ao longo dos dias eu vou mostrando pra vocês nos stories, a gente vai olhando juntos aí, quem for fazer, né, junto comigo, né, pode ir acompanhando pra gente ver como é que tá desenvolvendo. O primeiro fermento que eu fiz, eu fiz na verdade 3 potinhos e aí fui vendo. 2 deles eu tive que descartar porque criou um fungo, um bolorzinho em cima ali. A gente sabe quando começa a ficar meio esverdeado ali, de fungo mesmo, daquele que a gente não quer, né? Então aí eu tive que descartar. Mas aí o terceiro rolou, né? E eu tô usando ele desde então. Então o legal é que uma vez que você faz, você sempre tem ele disponível para usar quando você quiser. E aí, esse que a gente vai fazer, né? Não é o levain que eu comecei a falar e depois, né, não mencionei o outro. Esse que a gente vai fazer é o de batata ou de tubérculos. O levain eu achei muito... eu acho difícil, achei, assim, não tive muito saco pra fazer, porque a gente tem que alimentar todo dia. E demora assim, uns 15 dias para ele chegar num ponto legal pra gente poder usar. Então você tem que colocar lá a misturinha de água com farinha e aí depois outro dia você tira uma parte, coloca outra misturinha de água com farinha e assim você vai por 15 dias ali até ele chegar num ponto que ele vai ficar bem aerado assim, que você pode utilizar. O que a gente vai fazer, que é o segundo que eu conheço, que é o que eu acho mais fácil, mais tranquilo, a gente não precisa alimentar todo dia. Inclusive eu vou mostrar pra vocês o que eu vou usar, o meu primeiro fermento que eu fiz. E eu vou alimentar, porque amanhã eu vou fazer uma outra receita de pãozinho, depois eu compartilho com vocês também. E aí eu vou mostrar como é que ele fica, porque depois que você faz a primeira vez, você pode guardar, se você não for utilizar, né, o que sobrou dentro de um pote tampado ali dentro da geladeira e aí o frio pausa a fermentação. Então você tem ele lá para sempre. Aí você vai usar para fazer seu pão, você tira um dia antes, alimenta esse fermento e eu vou te explicar, né, explicar para vocês como é que a gente faz isso. Então alimenta ele lá, deixa para fora para ele fermentar, no outro dia você já consegue usar. Então eu achei ele muito mais prático e fácil assim de fazer. Bom, gente, o que a gente vai precisar? Basicamente de um tubérculo. Pode ser, eu comecei o meu primeiro que eu fiz com batata doce, eu acho que foi aquela branca por dentro e com a casca roxa, se eu não me engano, que eu usei. E aí depois eu alimentei com chuchu. Então, e aí passei a alimentar só com chuchu. Então pode ser batata doce, pode ser a batata comum, a batata inglesa, pode ser inhame, pode ser o chuchu, pode ser mandioquinha. Eu já fiz com batata doce e com chuchu só. Hoje eu vou começar com inhame. Então a gente vai descascar esse inhame. Eu coloquei nos ingredientes para vocês, eu acho que é em torno de meia xícara, uma xícara de tubérculo de batata, coloquei, que eu acho que é o mais fácil, porque ela fermenta mais rápido ali, né? A batata inglesa e a batata comum. Uma xícara dela, né? Mais ou menos uma unidade média, dá uns
uns 200 gramas, se eu não me engano. Eu vou usar 2 inhames pequenininhos, assim. Então, a gente vai descascar. E aí, importante é a gente dar uma esterilizada, passar uma água fervendo em todos os apetrechos aí que você for utilizar. Então, eu tenho um frasco de vidro que eu deixei esterilizando, deixei ferver na água quente. E aí eu passei água quente na colher, passei água quente na faca, na tábua, que eu tô utilizando tudo aqui, porque a gente não quer proliferação de bactérias ruins. A gente só quer bactérias boas, então é importante a gente dar uma esterilizada em tudo bonitinho antes de começar a preparar o fermento. Então a gente vai descascar o inhame, e aí você pode descascar o tubérculo que você tiver aí, qualquer um, fica tranquilo. Enquanto a gente vai fazendo aí, já aproveita, compartilha essa live com quem vocês acham que vai se beneficiar, que vai querer aprender aí a fermentação natural, que tem, né, interesse. Porque essa live não vai ficar salva e aí depois, né, vai ficar mais difícil pra gente saber. Semana que vem eu pretendo então fazer uma pra gente alimentar o fermento e depois uma pra gente fazer o pãozinho. E aí eu vou mostrar pra vocês como fazer, né, o pão com o fermento, como é que vocês podem utilizar o fermento. Então, tem um aviãozinho aqui no cantinho, já aproveita e compartilha com quem tem interesse por esse assunto, que pode se beneficiar também, pra gente poder fazer juntos aí vários pãezinhos. E eu tenho certeza, gente, que vocês vão gostar muito, sim, porque é como eu falei, é toda uma experiência, assim, com o pãozinho, né? E o sabor é totalmente diferente. Além de ser um pãozinho muito mais leve, não te deixa pesado, então a gente come ali sentindo, né, os benefícios daquele pãozinho. Então não vale a pena, demora um pouco o processo do fermento em si, e aí a gente também precisa esperar, né, a fermentação do pãozinho. A gente precisa esperar as bactérias fazerem, né, o seu processo, os fungos, as leveduras ali. E é importante eu falar que vai depender muito a evolução do seu fermento vai depender muito do lugar, da temperatura, porque cada um é único. As bactérias que tem aqui na minha casa, né, que a gente tem contato, que tem nesse alimento, né, desse solo, né, onde foi plantado, não são as mesmas que tem aí onde você mora. Então, cada um vai ter um tipo de fermento, é único mesmo. Por mais que vocês façam o mesmo processo que eu tô fazendo aqui, o fermento de vocês é único. Ele não vai ter as mesmas bactérias que o meu tem. Isso, pra mim, assim, é muito surpreendente, assim. E aí, ele vai evoluir de uma forma diferente também. Por isso que eu hesitei um pouco em ensinar o processo, porque a gente não tem como garantir como é que ele vai evoluir. Geralmente, quando a gente tem uma temperatura ali de 28 graus, né, quando tá mais quente, essas leveduras fermentam mais rápido. Por isso que quando a gente não quer mais utilizar o fermento, a gente coloca na geladeira e ele pausa. Então, quanto mais frio tiver o local, mais demorada é a fermentação. Então a gente vai avaliando juntos aí ao longo da semana para ver como é que vai ser. Então, ó, eu descasquei aqui o inhame, vou passar uma água, tirei uns pedacinhos. Como o meu não tava muito grande, eu usei dois pedacinhos ali, mas é mais ou menos uma xícara de algum tubérculo ralado ali. Vai depender muito, né? Vou cortar ele aqui só pra ficar mais fácil de ralar.
Então eu vou cortar uns pedacinhos aqui. Aí as cascas, principalmente do inhame, a gente vai descartar, a gente não vai utilizar. Deixa eu colocar aqui pro ladinho. E aí depois a gente descarta. Você pode usar na sua composteira, se você tiver, né? Colocar aí nas plantinhas. Aqui a gente guarda todos os resíduos dos alimentos num pote grandão assim com tampa. E aí uma vez na semana eu levo na horta onde eu costumo comprar, né, as verduras aqui. E aí eles usam lá pra produzir. Então, ó, aqui cortei o inhame assim e vou ralar nesse ralador que eu passei uma água quente também. Então, a gente rala tudo. Quem tem algum problema com o inhame, gente, porque o inhame tem bastante oxalato, né, que é uma substância na casca principalmente. Daí usa uma outra, um outro vegetal, né, um outro tubérculo aí. Mas quem não tem pode usar o inhame tranquilamente. Então é assim, é baratinho, é fácil, o que vocês tiverem aí. Se tiver qualquer tipo de batata, eu nunca fiz com a batata roxa, batata doce roxa. Mas eu fiz um pão um pãozinho de fermentação natural para minha irmã. Quem me acompanha aí, eu até coloquei nos stories que eu dei de presente de aniversário para ela. Eu fiz um pão de batata doce roxa com, como é que chama? O de batata doce roxa, acho que eu coloquei nozes. E fiz um outro de inhame com azeitona, se eu não me engano. Porque daí que a gente tem a base, dá pra ir brincando com a receita, né? Eu fiz esse de batata doce roxa pra minha irmã, mas eu nunca fiz pra mim. E ela disse que foi o que ela gostou mais, assim, entre os dois que eu fiz, né? Que eu dei de presente. Mas eu nunca fiz pra mim. O que eu fiz, eu já fiz com inhame, já fiz com batata doce normal, né? Que é aquela branca por dentro e a casca rosa. E já fiz com, o último que eu fiz foi com beterraba. Eu achei que ficou muito bom. Só que a beterraba é mais úmida, né? Então o pãozinho fica um pouquinho mais úmido, assim. Mas eu adorei. Acho que além da cor, né? Que fica maravilhoso. Então depois que a gente fizer o fermento, aí a gente também vai usar algum tipo de tubérculo para fazer o pão. Então, além da mistura de farinhas, que a gente tem 4 tipos de farinha que a gente usa para esse pão, a gente também tem um outro tubérculo que a gente usa junto na massa, né, para fazer a massa ali. Então aqui, ó, eu praticamente só descasquei o inhame para quem tá chegando aí. E agora a gente tá ralando para começar o nosso fermento. De novo, a gente vai precisar esterilizar, então passar uma água quente nos utensílios que a gente for usar, né? E lembrem-se de que cada lugar tem a sua colônia e a sua microbiota, a sua espécie de bactérias. Então cada fermento vai ser de um jeito. Então o fermento aqui de casa é de um jeito e o que vocês forem fazer aí é de outro. Então a gente precisa ver como é que vai reagir, né? E dependendo da temperatura também a gente tem processos diferentes, né? Tipos diferentes de fermentação e aí tempos diferentes. Micro-organismos vivos, né, gente? A gente tá lidando
com vida, né? São organismos orgânicos e a gente não tem como saber, né, como é que vai ser. Quem aí já fez kefir? Vocês sabem como é que é, quem já fez, né? Eles vão ali se proliferando, no frio eles demoram mais, no calor eles aumentam um monte. Então é a mesma coisa. Bom, aqui já ralei todo o meu inhame. Ele é mais chatinho de ralar do que um outro tubérculo porque ele tem uma gosma, né? E aí acaba escorregando. Mas dá certo também. E aí, gente, o processo agora é super simples. Não tem muito segredo. A gente vai colocar esse inhame todo aqui que a gente ralou dentro do frasco, né? Lembrando que eu esterilizei, né? Passei água quente. A gente vai colocar ele aqui dentro. Tem que ser um frasco grande, porque depois a gente vai alimentar mais esse fermento, né? Então é legal ter um frasco maiorzinho. Então a gente vai colocando aqui. Deixa eu pegar com a faca. Ó, o meu já tá enchendo o frasco praticamente. Ajeita lá tudo bonitinho, já vou mostrar pra vocês. E aí a gente vai colocar em média, aí depende muito do tamanho do tubérculo que você estiver usando, né? A gente vai colocar em média 1,5 xícaras de água filtrada. Então aqui tá meu inhame ralado, bonitinho. Aí eu vou colocar aqui 1 xícara. A água precisa cobrir todo o meu tubérculo, né? Aí é mais ou menos isso, gente, 1,5 xícaras. Eu não posso deixar nada para fora da água, porque se ele fica fora da água, ele pode estragar. Então, o ideal é que ele fique tampadinho, tá vendo? Aí a gente vai adicionar aqui para ajudar, né, a fermentação, 1 colher de chá de sal marinho aí, que vocês tiverem, e 3 colheres de sopa de açúcar demerara orgânico pulverizado. Então o açúcar demerara orgânico ele vem meio granulado assim, né, vem uns pedacinhos. Então, como é que eu faço para pulverizar? Eu coloco no liquidificador o açúcar direto, sem nada, ali o liquidificador bem sequinho e processo por um tempinho. Então aqui ele fica bem fininho, tá vendo? Porque aí é mais fácil das minhas bactérias consumirem esse açúcar. Vocês vão ver ao longo dos dias que elas vão ali fermentando e o amido vai ficando por baixo. Você vai ver que ele vai começando a separar ali. E aí fica mais fácil. Então, ó, ela fica bem um pozinho, bem fininho. Joguei ali no liquidificador e foi. A gente vai usar 3 colheres de sopa. 3 colheres aqui. E aí eu vou mexer. Acho que eu vou pôr um pouquinho mais de água. Ó, então aí a gente mexe para misturar bem. Ele já começa a fazer uma espuminha aqui, normal, ainda mais o inhame, né? Vamos ver, eu nunca comecei o fermento com um inhame em si, né? Vamos ver como é que ele vai se comportar. Eu tenho um começado já, né? Então eu só vou alimentando ele. Vai ficar lindo.
Aí o que a gente faz? A gente tampa. Eu tenho aqui um voal, precisa ser um pano fininho, não pode ser algo muito grosso, pode ser um pano de prato, né, mais fininho ali, limpinho, porque ele precisa ter uma troca gasosa. Se você fechar para começar a formar gases, não vai ter para onde sair, né? Então pode até quebrar o seu frasco. Então ele precisa ter uma troca aí de ar. Então o que eu faço? Ponho assim por cima um pedacinho de... Peraí que eu vou pegar um elastiquinho, ó. Ele é muito fininho, eu vou dobrar em dois. Ó. Então eu ponho por cima um paninho, um voal, um paninho fininho, coloco um elastiquinho e eu vou deixar em um lugar que não bata a luz diretamente, mas não pode ser muito abafado. Eu gosto de deixar, geralmente deixo em cima da geladeira aqui. Então ele vai ficar lá em cima da geladeira por 5 dias. Todos os dias a gente vai dar uma olhadinha, ver como é que ele tá, se não tem nada boiando por cima, como é que tá o cheiro. Vocês vão perceber que com o tempo ele vai ficando com um cheiro mais ácido, tipo de vinagre. É isso mesmo, é pra ele ficar com esse cheiro avinagrado mesmo. Meio alcoólico até. Agora, se ele tiver com um cheiro ruim, se tiver com cor verde, né? Se tiver com aqueles fungos por cima, assim, aqueles monte de... Parece uns algodõezinhos, assim, né? Uns fiapos. Aí a gente tem que descartar e fazer outro. Então, a gente não vai mexer, vai deixar ele lá. E aí amanhã a gente vai dar uma olhada depois, né? Dependendo de como ele tiver, a gente pode dar uma mexidinha com a colher. Depois tampa, deixa ele bonitinho por 5 dias. No 5º dia, a gente vai alimentar esse fermento. Então, a gente vai colocar a mesma quantidade de tubérculo, vai pegar, né, um tubérculo médio de uma xícara dele ralada, do mesmo jeito. Tira a casca, rala tudo bonitinho, adiciona aqui. E aí, a gente não vai colocar sal, porque o sal é só para iniciar. Então a gente vai colocar o tubérculo, o açúcar, vai mexer e aí no outro dia ele tá pronto para usar. Então a gente precisa basicamente de uma semana aí para ter nosso fermento para poder usar o nosso pão. Eu vou mostrar para vocês aqui, então esse aqui vai ficar aqui, como é que ele fica depois, né, de fermentado. Então o meu tá aqui dentro desse frasco, ó, grandãozão aqui. E ele tava na geladeira. Hoje eu vou alimentar esse fermento. Eu acho que ele tem cheiro de vinagre de maçã. Pelo menos esse aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Eu não sei se daqui dá pra ver. Acho que eu vou pegar o celular. Peraí, gente. Pra vocês verem como é que ele tá. E aí, o meu tá com uma camada branca por cima ali, que é uma espécie de levedura ali, né? Que tá ok. Deixa eu ver se eu consigo só virar a câmera. Aguenta aí, meu povo. Pra mostrar. Ó. Tá vendo? Aí aqui... ele fica mais grossinho, mais viscoso. O que eu vou fazer? Como eu vou usar amanhã esse fermento para fazer um pãozinho, eu quero testar um pãozinho de milho. Eu vou inventando, né? Vamos ver se vai dar certo. Eu vou alimentar ele hoje. Aí eu tenho aqui um chuchu raladinho, que eu vou colocar aqui. Acho que dá para vocês verem, né, gente? Com uma mão só fica mais difícil. Vou colocar um chuchu ralado. Vou dar uma misturadinha aqui. Vou adicionar um pouco mais de água, daí geralmente a mesma quantidade, né? 1,5 xícaras de água. Deixa eu colocar aqui. Então tem
1 xícara. Vou colocar o resto aqui, que tá na jarra. E aí eu vou adicionar só o açúcar, não vou adicionar mais o sal, não precisa. Gente, esse fermento tem meses já e ele dura a vida na geladeira. Aí a gente vai colocar o açúcar demerara orgânico pulverizado, né? 3 colheres também. Na verdade, acho que pode ser um pouco menos aqui que ele já tinha. E aí, eu vou deixar ele fora da geladeira para ele ativar. Ele tava dormindo lá na geladeira bonitinho. E aí, ele vai ficar fora, vai ativar. E aí, amanhã eu já posso utilizar. Então, eu acho que ele é bem mais prático. Deixa eu virar aqui, peraí. Acho que é aqui. Pronto. Eu acho que ele é bem mais prático de fazer, né? E também para utilizar. Porque ele demora menos tempo. E aí você pode deixar ele guardado e ele dura bastante, né? Então aqui eu vou cobrir também com um pano. Vou colocar um elástico aqui por cima também e vai ficar lá em cima da geladeira e amanhã eu uso. E aí eu vou mostrando pra vocês também, certo? Semana que vem eu vou mostrar então nos stories, né, como é que tá a evolução desse fermento, esse aqui que eu fiz, que a gente fez agora. E aí na semana que vem, na quarta-feira, eu abro uma live rapidinho pra gente alimentar esse fermento. E aí na quinta-feira a gente já pode fazer nosso pãozinho. Eu vou já disponibilizar hoje para vocês a lista de ingredientes para quem quiser fazer o pão. Porque não adianta a gente fazer o fermento e não saber fazer o pão, né? Então eu vou já disponibilizar hoje para vocês no feed. E aí vocês têm aí uma semana para providenciar as farinhas. Não são farinhas difíceis de encontrar. A mais incomum ali que você talvez, né, não tenha no mercado é a farinha de grão de bico, mas é bem tranquilo, não são ingredientes caros. A gente tem 2 tipos de agentes de liga que a gente vai usar, que é o psyllium e a goma xantana, que são fibras naturais ali. E que a gente precisa muito porque é um pão sem glúten, então ele precisa de algo para dar uma liga, que talvez também seja um pouco mais incomum ali, as pessoas, né, não é todo mundo que conhece, que você também encontra em lojas de produtos naturais. Então vai lá na sua lojinha comprar a farinha de grão de bico, aproveita e já pega a goma xantana e o psyllium, mas eu vou disponibilizar para vocês. Então, na quarta-feira que vem, a gente vou abrir bem rapidinho uma live só para mostrar para vocês como que a gente vai alimentar, que é basicamente isso que a gente fez aqui. E aí, na quinta-feira, a gente faz a live para fazer o pãozinho. E aí, eu vou explicar para vocês quanto tempo tem que ficar ali fermentando, né? Eu vou mostrando aí para vocês nos stories como é que é o processo todo. Certo? Bom, gente, então era isso. É bem simples, agora é só esperar deixar que as bactérias vão fazer, né, o trabalho delas aí. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem enviar no direct, podem me perguntar, colocarem na descrição. Lembrando, essa live vai ficar salva só até amanhã, então encaminhem para quem vocês acharem que é interessante aí, porque depois ela não vai ficar mais disponível. E aí, se tiverem também, né, qualquer problema, qualquer questão aí, podem me perguntar, certo? Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado, que seja algo prático. Espero muito que vocês façam e vocês vão realmente se surpreenderem, assim, amar esse universo, porque é um caminho sem volta, é muito legal. Então é isso, gente. Muito obrigada, um beijo e aí a gente se vê na semana que vem, então, com os updates aí do processo todo, certo? Até mais, gente. Beijo.